Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe o engenheiro Wilson Cardoso. Pela segunda vez, ele vai conversar conosco sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. Ele é consultor da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, a FEComércio, é diretor da empresa Virtual Consultoria e Projetos e é também coordenador do grupo Desenvolve Natal. Tudo isso voltado para pensar o novo Plano Diretor de Natal. É um prazer muito grande, Wilson, entrevistar você pela segunda vez sobre esse tema que é de grande interesse para a nossa cidade. Quero abraçar você e agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco desse programa, que vai ser muito elucidativo para o telespectador e para a telespectadora. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Bom dia, Nelson. Bom dia, Marcelo, que está nos controles. Basicamente, Nelson, isso aí, a satisfação é minha, né? Satisfação total. Seu programa tem grande audiência e credibilidade, e falar aqui sobre um assunto do qual estou tão envolvido, para mim é uma honra. Eu que agradeço. Wilson, desde quando existe seu envolvimento com o Plano Diretor de Natal? O envolvimento existe desde 94, no penúltimo plano diretor, quando eu era secretário da STTU e na gestão, na administração do prefeito Aldo Tinoco Filho, e lá foi elaborado aquele plano diretor que foi muito elogiado na época como um dos grandes planos diretores do Brasil. Depois, em 2007, aí eu era presidente do Clube de Engenharia do Rio Grande do Norte e tinha assento no Complan. E naquela época o Complan é que definia como seria a minuta desse plano diretor que ia ser enviado para votação na Câmara dos Vereadores. E eu fui correlator do atual plano. No Complan nós trabalhamos muito nas reuniões. Se eu não me engano, na época foram 38 reuniões que nós fizemos, desde as plenárias do Complan, como as reuniões setoriais, e eu fui co-artífice desse atual plano diretor. E agora esse, Nelson, é o terceiro plano diretor que eu participo. Então, digamos assim, a turma brinca muito comigo e diz que me acha a cara do plano diretor por conta de todas essas participações. Mas é a minha humilde contribuição e assim vou continuar fazendo. Você é a cara do plano diretor. Eu, como amigo seu, escuto você falar sobre esse assunto quase que diariamente. Por isso que eu renovei um convite para conversar sobre o plano diretor. Agora, você atualmente faz parte de qual conselho? Hoje eu sou conselheiro eleito do Concidades. É o maior conselho da cidade, né? Que tem como os conselhos técnicos, ele tem o Complan, que na época era o único, na época do plano 2007, era o único conselho que opinava realmente sobre o assunto. COEABINS, a CMTMU, o Conselho de Transporte e Mobilidade, e outros conselhos, né? Quer dizer, o Concidade fica acima de todos, mas eu venci a eleição e também sou do núcleo gestor do plano diretor. Então, hoje, oficialmente, eu trabalho em duas frentes, o núcleo gestor e conselheiro do Concidades. Agora, vamos chegar agora no âmago do problema. Em que ponto se encontra a revisão do plano diretor? Eu faço essa pergunta porque a previsão, quando a gente fez a nossa primeira entrevista, final do ano passado, havia a perspectiva do plano diretor ser aprovado entre fevereiro, março e abril. Já estamos em agosto.
Claro que tivemos uma pandemia que atrapalhou tudo. Agora, em que ponto está hoje a revisão do plano diretor, mesmo considerando essa pandemia? O último evento antes da pandemia que foi feito foi a aprovação da minuta pelo Concidades, numa reunião chamada de o Conselhão, porque além dos conselheiros do Concidades, estavam os conselheiros do Complan, de todos os conselhos envolvidos, Complan, Consab, Concite, Coiabins e CMTMU, principalmente esses 5. E os 6 conselhos juntos, todos fizeram novas propostas em relação à minuta que foi editada em fevereiro pela Prefeitura e se tornou, e aconteceu hoje, nós temos oficialmente a minuta do Concidades. É em cima dessa minuta que a gente ia trabalhar. Essa reunião aconteceu no dia 17 de março. No dia seguinte, começaram os decretos com a pandemia, né? Que não pode mais fazer reunião, não pode ter concentração, toda essa história que as pessoas todas sabem. E, digamos assim, a reunião presencial parou, não teve mais reunião presencial. E isso atrasou por conta da pandemia, que não estava previsto, claro, em canto nenhum, e também no regulamento do plano diretor, houve uma ação do Ministério Público para parar o processo, visto que teria que ser presencial e não por internet. Mas essa ação foi julgada, demorou um pouco, foi julgada, foi dado favorável numa instância, depois na segunda instância a Prefeitura ganhou pela continuidade do processo, depois foi apelado lá para o Superior Tribunal de Justiça e também lá foi julgado que o processo desse continuidade, e assim foi feito. Isso atrasou alguns meses, né, o processo todo. Mas, quando foi retomado, houve a pré-conferência, que já elegeu todos os... Primeiro, pré-conferência para, digamos assim, para candidatura das pessoas a delegado. E depois outra para ser eleitor. Foi um número expressivo, quase 600 pessoas se candidataram a ser eleitores e aproximadamente, eu acho que uns 170, 180 candidatos que preencheram 128 vagas. Hoje, no plano diretor, tem 128 delegados que é quem vão efetivamente votar num momento final, antes da Câmara Municipal, claro, no momento final vão votar o que será o plano diretor de Natal. Agora, eu estou impressionado com a atenção que o povo está dando ao plano diretor. Você mesmo acabou de falar a grande quantidade de pessoas interessadas. Isso, na minha concepção, é muito importante, porque significa dizer que a população está cuidando da nossa cidade. Agora, uma pergunta que eu tenho que fazer. Essa minuta do plano diretor que foi entregue, aprovado pelo Concidades, é desenvolvimentista para Natal? Sim. Nos planos diretores anteriores, quem se envolvia muito na confecção, na revisão do plano, era o pessoal mais, digamos assim, mais combatente dessa área ambiental, da área social. E a população como um todo não se envolvia, o que não aconteceu agora nesse plano diretor. Esse plano diretor, a participação foi intensa, proporcionalmente, né, à população. Ele foi 13 vezes mais participativo do que, por exemplo, o plano diretor de São Paulo foi revisto na gestão do ex-prefeito Haddad. Então, o nosso aqui foi 13 vezes mais participativo em comparação à população entre Natal e São Paulo. Houve inúmeras oficinas, inúmeras, digamos assim, janelas para se fazerem propostas, para se discutirem, discussões, votações. Os grupos de trabalho que foram formados por voluntários e pelo pessoal técnico da Prefeitura fez mais de 100 reuniões, Então, eu diria que participativo ele foi demais. Mas qual foi a diferença desta vez?
é que a população resolveu se engajar, a população que quer uma cidade mais desenvolvida, uma cidade com mais crescimento, que esse plano diretor ajude a tirar a defasagem de Natal para capitais, outras capitais do Nordeste, como Fortaleza, João Pessoa, Recife, Maceió, que claramente se desenvolveram mais do que Natal nos últimos 13 anos deste atual plano diretor. Então, essa diferença. E tem um outro fato, Nelson, esse fato é incontestável. Nos últimos 13 anos, os bairros tradicionais de Natal, como Rocas, Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis, Tirol e Barro Vermelho, perderam população. Isso, as pessoas ficam incrédulas, mas perderam população. Esses bairros somados perderam em torno de 13 mil habitantes. E quem foi que cresceu, já que houve um aumento da população da cidade? Quem cresceu foi os bairros das periferias, que estavam todos sem infraestrutura, e a prefeitura teve que dotar de infraestrutura, que é caro, que é o nosso imposto, teve que dotar de infraestrutura. Essa infraestrutura não está completa, por exemplo, ainda, apesar de estar perto, a parte de saneamento, você fazer estrada, as linhas de ônibus se estendendo cada vez mais do centro até lá, e isso encarece o transporte coletivo. A qualidade de vida das pessoas que para lá foram piorou, porque das pessoas morarem mais perto do trabalho, foram todas morar longe do trabalho. E o que é pior é que não é só transferência dentro do município de Natal. Uma enorme parcela foi morar em Parnamirim, foi morar em São Gonçalo e foi morar em Extremóis, pagando os seus IPTUs lá e usufruindo de toda a infraestrutura do município de Natal. Isso tem que ser corrigido. E tem que ser corrigido por um plano diretor desenvolvimentista. E não é assim, no outro dia está tudo resolvido. É um plano de 10 anos, que vai ser revisto em 5. Nós colocamos esse artigo lá e foi aprovado. Então, a gente quer que, a partir dos próximos 10 anos, essa migração de pessoas para fora do município de Natal não aconteça mais. Estanque e comece os moradores de Natal a morarem, a residirem no nosso município, pagando aqui nossos impostos e usufruindo aqui das benesses da cidade. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos agora ao segundo bloco da entrevista com o engenheiro Wilson Cardoso.
a quem eu renovo os agradecimentos por ter aceitado o convite de falar sobre esse tema, que é o plano diretor de Natal. Wilson, você falou há pouco numa data limite, 26 de agosto. A pergunta que eu tenho que lhe fazer: qual o cronograma final até o plano diretor ser enviado à Câmara Municipal? Existe esse cronograma feito? Sim, Nelson. Os segmentos são 6 segmentos. É um segmento de movimentos populares, nesse no qual eu sou o relator, fui eleito ontem. Tem um segmento das ONGs, tem um segmento dos acadêmicos e profissionais, tem o segmento dos empresários e tem o segmento do poder público. Sim, perdão, e tem mais o segmento dos trabalhadores sindicalizados. São 6 segmentos. Esses segmentos estão todos se reunindo durante esta semana que nós estamos agora. O pessoal se reuniu durante essa semana. Segunda-feira, amanhã, vai ser enviado o relato para... Os relatores vão encaminhar as propostas para o Conselho e inicia já o plano a conferência final propriamente dita, com reuniões, palestras sobre as propostas pelos relatores e tal, no dia 21, 22, 23 e 24. E no dia 21, 22, 23 e 24. E no dia 25 e 26 vai ser somente votações. Então, no dia 26, às 18 horas, estará votado todos os artigos da minuta do plano diretor que vai para a Câmara. Significa dizer, Wilson, que depois do dia 26 vai para a Câmara. Qual é a data exata da chegada do plano diretor na Câmara Municipal? Dia 26. 25 e 26 vai ter a votação pelos 128 delegados. E, digamos assim, dia 26 à noite estará definido o plano diretor que vai para a Câmara. Mas eu acredito que uns 3 dias vão ser necessários para a CEMUB e a Procuradoria-Geral do município corrigir vírgulas, dar aquela coisa legal, né, que são muito poucas as correções, mas tem que ser feito um mapa que tem que ser refeito, coisa desse tipo, e eles devem fazer isso em 3 dias. Então, o compromisso é, antes do final do mês de agosto, chegar esse documento na Câmara para discussão e votação pelos nossos vereadores. Você achou altamente participativo esse momento de análise, de estudo sobre a revisão do plano diretor? Achei. Foram mais de 3.000 participantes em todos os eventos, oficinas, audiências públicas, conferências, reuniões de GTs. Então, foram mais de 3.000 participantes que formularam 2.300 propostas para o plano diretor. Quer dizer, isso é uma participação espetacular, nunca houve na história de Natal, e eu não tenho dúvida nenhuma sobre essa participação, que está previsto na lei maior do Estatuto da Cidade, que o plano diretor da cidade tem que ser transparente e participativo. Ele foi muito participativo e muito transparente. Todas as reuniões foram gravadas e colocadas no site do plano diretor da Prefeitura. Então, não teve absolutamente nem nada escondido. Foi tudo muito transparente também. Participativo e transparente. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta capciosa. Eu tenho que fazer. Até porque já recebi algumas sugestões que fizessem essa pergunta para você. Algumas pessoas estão divulgando que, com o novo plano diretor, haverá a permissão da construção de grandes prédios que vão tirar a visão do Morro do Careca, que é um emblema da nossa cidade. Isso é verdade? A maior das fake news que saíram este ano aqui em Natal. Não é verdade. Em Ponta Negra tem uma área de 9 quadras que hoje é considerada uma área não edificante. Você não pode fazer nada. Para as pessoas entenderem melhor que área é essa, por exemplo, o estacionamento aqui do restaurante Camarões, aquele outro lote que tem os food trucks.
Também. Aquela área, hoje, ela é não edificante. Se colocou um artigo no plano diretor que aquela área ia deixar de ser não edificante. Realmente, esse artigo tem. Mas limitando o gabarito até o nível da calçada, até o nível do meio-fio. Então, não se pode construir nada para cima. E por que colocaram isso? Tinha uma proposta da prefeitura que podia construir até 1 metro, que não tirava acima da calçada, que não tirava a visão do Morro de Ponta Negra e da praia, né? Do Morro e da praia de Ponta Negra. Nós baixamos o que foi vitorioso no estado com cidade, nós baixamos de 1 metro para 0. Pode construir 1 palmo acima da calçada. E disse, e por que isso? Porque se tiraram o edificante e se coloca lá embaixo. Porque a ideia, Nelson, é ali fazer uma operação urbana consorciada, que é uma espécie de PPP, juntando a prefeitura, empresários, a sociedade civil residente lá, comerciantes, o pessoal principalmente ligado ao turismo, e se fazer uma operação urbana para se construir um enorme calçadão nessas 9 quadras. Então, aquela calçada que existe hoje em Ponta Negra viraria um imenso boulevard, um belvedere imenso, sendo um novo ponto de atração turística e também de entretenimento para o natalense. E isso só se conseguiria tirando a área não edificante, porque da laje onde a calçada vai crescer, da laje para baixo, você poderia construir bares, restaurantes, todo o segmento turístico poderia se utilizar, grandes estacionamentos para quem vai para Ponta Negra e, principalmente, você aí pode colocar em prática aquela ideia que todo mundo sempre quis, é você não entrar com o carro lá embaixo, a não ser por emergências, você entrar com aqueles gratuitamente, ou até deixa o carro no estacionamento e tem um ônibus circular, um ônibus turístico, levando, sem custo nenhum, levando e trazendo a população até a praia de Ponta Negra. Isso é uma coisa, digamos assim, futurista, coisa que desenvolve Natal, realmente, no ponto de vista do turismo, e o pessoal não quer, porque tem gente que simplesmente é contra empreendedor, contra empresário. Tem que deixar tudo do jeito que está. Aí fica inventando, o arquiteto, inclusive, que inventou, fez a simulação dos prédios lá em frente. Eu soube que ele está tendo uma ação, vai ter uma ação, ele vai ser processado por falta de ética, ele está fazendo como um crime intelectual, e difundiram isso com os incautos. Mas eu acho que esse negócio já foi suficientemente derrubado pelas pessoas que participaram do plano diretor, porque isso não existe em canto nenhum no plano diretor. Então, esse papo de Ponta Negra, daqui a 2 anos, com essa operação urbana consorciada, com essa PPP, com esse calçadão, pelo contrário, nós vamos ter uma visão extraordinária do Morro do Careca e da praia de Ponta Negra. E como ficam as ZPAs no novo plano diretor? As ZPAs, elas tiveram 2 mudanças significativas. Primeiro, ficou acertado que as ZPAs, das 10, 5 não foram regulamentadas. Desde o plano diretor anterior, atual, há 13 anos, está lá para ser regulamentado e nunca foi. Então, se votou no aspecto... E tem proprietários de área dentro da ZPA, porque a gente tem que esclarecer para o telespectador, Nelson, que ZPA é uma coisa e APP é outra. A ZPA é uma zona de proteção ambiental que tem áreas de APP, onde você não pode mexer em nada, mas tem área de preservação, de conservação, que tem área de conservação que você pode digamos assim, com regras bem definidas. Com regras bem definidas. Normalmente são as áreas periféricas das EPAs. Sempre, em todo canto é assim, isso é a legislação federal. Então, o que é que ocorre? Para essas pessoas que hoje já têm, inclusive, está no Concidades, os usos, a forma de usar essas áreas que não são de APP,
são bem restritas, mas existem alguns parâmetros, que eles utilizam esses parâmetros imediatamente após o plano diretor, até que essa ZPA seja... Ele pode licenciar o empreendimento até que essa ZPA seja finalmente votada na Câmara Municipal. Isso é uma coisa. A outra é que teve áreas militares, por lei federal superior, que constituem chamadas ZEMs, Zona Especial Militar. Então, eu vou dar um exemplo. O quartel do 17º GAC, ele, por exemplo, estaria fora da ZPA. Mas a gente sabe que o Exército, as Forças Armadas, elas conservam demasiadamente os seus territórios, né? Aliás, por muito tempo não se invadiu o Parque das Dunas porque o Exército é quem estava presente lá. Então, isso foi uma outra modificação. No restante, não houve, está se esperando o momento exato de se discutir no Concidades e na Câmara Municipal a regulamentação das novas EPAs. E tem mais, as outras EPAs já regulamentadas, que foram há muito tempo, também devem sofrer um processo de revisão. Wilson, infelizmente o programa está quase terminando, que é muito curtinho, são só 30 minutos. Mas eu não posso deixar de lhe fazer a última pergunta, pelo menos. Quais os problemas de Natal que não foram possíveis ser analisados e ser resolvidos na atual revisão do plano diretor? Nelson, os principais problemas são a orla da Praia do Meio, que isso vai ser uma operação urbana consorciada da Prefeitura, que nós não sabemos ainda como, não foi resolvido. O outro é a Via Costeira. A Via Costeira tem muitos entes, governo federal, estadual e municipal envolvidos, mas tem que se adequar. Aquilo ali é uma mina de ouro para o município de Natal. É uma mina de ouro, ali vai dar muito emprego, etc. Também essa parte não foi resolvida. Basicamente, e a outra foi ter melhorado mais o adensamento nos eixos de transporte. Já teve um avanço, mas não foi o definitivo. Eu acho que basicamente esses três. O restante, eu acho que está bem contemplado no atual plano. Mas tem a perspectiva desses assuntos serem colocados em pauta em algum momento futuro? Sim. Se criou uma consciência na cidade, inclusive que vários grupos estão com essa consciência formada, de que o plano diretor é o mais importante, mas é um dos instrumentos. Quer dizer, esses outros instrumentos, EPA, de operação urbana, essas coisas, todas as outras que eu falei, e isso são leis específicas que essas leis têm que ser votadas e regulamentadas. O bom é que vai ter um grande embate depois do plano diretor por assuntos específicos. Mas grande vantagem é que dessa vez a sociedade está toda mobilizada e todo mundo pensando no desenvolvimento da cidade de Natal. Wilson, só me resta renovar os agradecimentos por você ter tirado seu tempo hoje, tão valioso, preocupadíssimo como você está com a revisão do plano diretor, e vir aqui ao programa Ponto de Vista falar conosco sobre isso. Na verdade, um bate-papo maravilhoso, que eu tenho certeza que o telespectador e a telespectadora gostaram imensamente de ouvir, de assistir. Renovo os agradecimentos e desejo sucesso a você e aos demais envolvidos na condução dessa renovação do plano diretor e que a gente possa, na verdade, obter resultados altamente positivos para a nossa cidade no futuro próximo. Grande abraço a você, meu amigo Wilson. Grande abraço, Nelson. Muito obrigado pela participação. Sou muito grato, viu? Aquele abraço. A todos os telespectadores também, claro. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868.
Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.